Fala galera, beleza? Vamos dar continuidade aqui aos vídeos sobre o fatiamento. Hoje nós vamos começar a botar a mão na massa um pouco de código, certo? E para isso eu vou mostrar para vocês aqui também, nós vamos fazer uma mudança na nossa estruturazinha aqui, para que seja feita de uma maneira automática nossas mudanças das nossas constantes que levam a URL do projeto local para o projeto hospedado, certo? Ó, eu estou aqui dentro da pastinha admin, certo? E no meu arquivo index da pastinha admin, eu tenho a define base admin, certo? Que está levando no meu localhost projeto YouTube, pastinha admin, certo? Só que o que acontece? Aqui na minha index geral, certo? O que eu faço aqui? Eu dou um require na config, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Na config geral, certo? Eu tenho a define da nossa parte do usuário, né? A parte do sistema, não a parte administrativa, a parte do sistema. Eu tenho a define base aqui. Só que nós temos uma verificação aqui, ó, de uma constante environment, que está verificando se ela tem o valor development, em desenvolvimento. Se estiver, ela vai pegar os valores desse banco de dados aqui. Se não, ele vai pegar os valores do banco de dados hospedado, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer as defines serem instanciadas, serem criadas dentro dessas condições. Então, se for development, eu vou criar, aqui, a define base, certo? Do meu localhost, e vou pegar aqui da minha index, vou retirar daqui da index do admin, tá? Essa index aqui é essa index aqui. Então, eu vou tirar daqui, vou retirar daqui, tá? Vou salvar, vou até fechar essa index do administrador e vou colocar ela aqui dentro, certo? Assim eu tenho as duas bases, a base, digamos, do front, né? Quando eu digo front, não é o HTML, é o front, é o site em si, não a parte administrativa. Então aqui eu tenho do front e aqui o base admin que está se referenciando ao URL da pastinha admin, certo? E eu vou copiar os dois aqui e vou fazer a mesma coisa aqui para baixo. Vou modificar o que aqui? Eu vou pegar os dados da nossa URL aqui no projeto, já está hospedado, certo? E vou passar aqui, ó. Então, quando for diferente de development, quando for qualquer coisa diferente de development, ele vai cair nessa condição aqui, no else. E a constante base vai ter esse valor aqui, certo? Então, o meu base vai ser até antes do admin, e o meu base admin vai ser a minha URL hospedada, certo? O meu domínio real, até a pastinha admin, e eu vou acrescentar uma barrinha aqui no final, que eu prefiro assim, certo? Aqui está pegando os dados do banco de dados, do host, o usuário e a sua senha. Beleza quanto a isso? Então, o que acontece? Fazendo isso, a gente sabe que a gente está dando um require no arquivo environment, certo? Eu vou salvar aqui. O meu arquivo environment, ele já está configurado com outra. Eu alterei o valor da constante environment, então já está como production. Então, automaticamente, ele já vai cair nesse else aqui. A minha base já vai ter, quando eu acessar a URL do front, ela vai ter esse valor. Quando eu acessar a pastinha de mim, vai ter esse valor aqui. Então, eu não preciso mais ficar alterando as URLs manualmente. Apenas quando eu for enviar para o projeto para hospedagem, eu apenas venho aqui e mudo o valor da constante environment. Só isso, apenas isso. Ficou melhor de entender, correto? Beleza. Quanto a isso, né, eu posso salvar aqui, podemos atualizar o projeto, tá? Não vai acontecer erro, porque já está configurado de maneira correta, certo? Olha, ele já pegou a base URL hospedada, certo? Então, indo para o meu controle login e para a minha action cadastro, ele cai aqui nessa view de cadastro que foi feita da última aula, certo?
Beleza, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então vamos dar continuidade aqui. Ficou bem melhor organizado, na verdade, assim, com apenas a troca do valor da constante da environment, a gente já tem as URLs definidas dinamicamente, digamos assim. Beleza. Voltando aqui para o projeto, na nossa view cadastro, né? Nós temos a nossa view aqui, certo? O que eu vou iniciar nesse projeto de imediato? Tá? Nós precisamos fazer o quê? Eu já vou criar aqui uma boxzinha, pode ser aqui abaixo desse cadastro, esse aqui, uma boxzinha para retornar os erros, tá? Esses erros serão retornados através do Ajax, certo? E na próxima aula, talvez, a gente já vai começar a criar o banco de dados, a fazer as verificações, né? O passo a passo, tá? Não vai ser feito em uma única aula, porque a aula vai ser extensa, eu quero explicar bem o passo a passo, porque aqui nós vamos fazer a verificação se os campos estão preenchidos, então eu tenho que criar o Ajax, fazer as verificações, fazer a box de retorno, depois nós vamos verificar se o e-mail já passado já não existe na base de dados, e se já existe, mostrar. Se não existe, nós vamos cadastrar, vamos gerar uma senha, a primeira senha para o usuário, certo? Vamos estar enviando esses dados de acesso para ele para o e-mail, certo? Para ele poder ter feito o primeiro acesso dele. Beleza? Então vamos fazer aqui, ó. Eu preciso criar o meu arquivo de Ajax, certo? Eu posso criar aqui dentro da pastinha Assets mesmo. Eu tenho uma pastinha JS aqui. Se vocês não têm, vocês podem criar a pastinha JS. Eu vou criar um novo arquivo JavaScript e vou chamar ele de Ajax. Certo? A extensão .js o NetBeans pega automaticamente. Então vamos criar aqui, certo? Eu inicialmente vou apenas inicializar o jQuery, passando a function aqui, abrindo e fechando parênteses, abrindo e fechando chaves. Eu vou dar um alert aqui. Olá, mundo, certo? Agora, esse arquivo Ajax, nós vamos vir aqui na nossa template e vamos linkar ele aqui abaixo, certo? Nós vamos criar aqui, ó, Ajax, porque ele está dentro da pastinha, ele está pegando a nossa constante base admin, está indo dentro da pastinha Assets, dist, onde nós estamos ali, JS Ajax. Eu já linkei esse script, JS, já foi para o servidor. Aqui, ó, pasta dist JS, eu não estou dentro da dist, eu estou dentro apenas da JS, certo? Então eu estou aqui dentro. Fazendo isso, posso salvar, ele vai sincronizar de novo. Vamos esperar ele fazer aqui, acabar a sincronização. Vamos atualizar a página aqui. Feito isso, ele mostrou Olá, mundo, certo? Agora está linkado corretamente. Beleza? Vamos voltar aqui para o projeto. Feito isso, eu vou fazer mais um script aqui. Tá? Esse script ele vai servir para a gente da seguinte maneira. Eu vou deixar ele aqui, vou salvar. E nós vamos precisar aqui dentro do nosso Ajax, certo? Daquele modelo. Quem não assistiu às aulas, eu peço que procurem no meu canal as aulas sobre requisição Ajax, certo? Onde eu ensino a fazer um motorzinho, eu explico como é que funciona o motorzinho Ajax, como é que carrega, como é que transporta, como é que recebe os dados. Eu vou precisar daquele. Então eu vou abrir um projeto aqui, eu já tenho esse motorzinho Ajax feito aqui, eu vou copiar essa função, tá? Até aqui embaixo, posso fechar e vou colar aqui dentro. Pronto, certo? Essa função aqui, esse motorzinho Ajax, vocês têm naquele vídeo, eu ensino a criar, nesses vídeos sobre requisições, a criar e a usar. Tem vários exemplos de uso dele, tá? Então, o que acontece aqui? Eu passo aqui de forma manual a URL, certo? Do nosso projeto. Porém, o que acontece? Se eu for hospedar também, eu vou ter que... o nosso projeto em si, nós já acabamos de fazer a mudança, né? No config geral, para ele mudar automaticamente a URL
tanto quando ele vai identificar se nós estamos em desenvolvimento ou em produção e vai alterar o valor das constantes base, certo? Então, esse valor aqui eu também vou fazer ele reconhecer dinamicamente, correto? Como eu vou fazer isso? Vou salvar esse nosso arquivo JS, vou vir aqui no meu template. Nesse arquivo, nesse script aqui que eu vou colocar, eu vou fazer o seguinte, tá? Ele vai ser apenas um script, ele não vai ter diretório nenhum, ele não vai ser um caminho nenhum. Eu apenas vou passar o type aqui para termos certeza, tá? Para nos isentarmos de futuros erros, certo? Então aqui dentro, ó, entre as tags de abertura e fechamento do script, eu vou fazer o que aqui? Eu vou criar uma variável, que ela vai ser de forma global, certo? Por isso que eu tenho que criar esse script acima da chamada do meu Ajax, certo? Então, quando o Ajax for lido, ele já vai verificar, já vai estar sabendo que existe uma variável global antes dele. Então, eu vou conseguir acessar dentro do meu arquivo Ajax. Então, essa variável global ela vai ter o nome de base, porque aqui no nosso Ajax, eu estou chamando aqui, ó, uma variável base, eu estou chamando aqui, ó, na nossa URL, uma variável base, certo? Beleza? Então, nós vamos criar essa variável base vai ser igual ao quê? Vou abrir aqui meu PHP, vou dar um eixo, certo? E vou fechar aqui. O que acontece aqui? Que valor vai ter esse eixo aqui? O que eu vou passar? Eu vou passar meu base admin, certo? Vou passar meu base admin. Vou dar um ponto e vírgula aqui. Porém, para essa base aqui ser reconhecida, tá? Anterior, antes de eu excluir aqui, ela estava entre aspas, tá? Então, para garantir que não vamos ter erro algum, eu vou dizer que base, a variável base vai ser igual ao que vier o valor da constante base admin, porém, entre aspas, tá? E vou finalizar com ponto e vírgula, certo? Podemos salvar o nosso template aqui. Para verificar se ocorreu certo, nós vamos dar aqui um alerta, tá? E vamos chamar a base, certo? Vamos salvar, vamos sincronizar com a hospedagem e vamos atualizar a nossa página e vermos o resultado disso. Pronto. Ele retornou exatamente a URL da base administrativa. Beleza? Assim ficou uma variável global. Nós podemos ter acesso a todo e qualquer script que precisarmos usar abaixo dela, certo? Então, o que nós vamos estar precisando utilizar é o script Ajax. O script Ajax está abaixo da declaração dessa variável, então eu consigo acessar essa variável nesse script. Beleza? Então, vou dar uma explicaçãozinha rápida aqui, para a aula não ficar grande, que eu pretendo fazer em partes menores. Então, o que acontece aqui? Aqui eu estou verificando o quê? Eu criei, né? Estou fazendo o formulário, tá? Ele vai procurar aqui, o jQuery vai procurar na tag form, no evento submit, certo? Quando esse evento for recriado, né? Quando for utilizado esse evento, quando for clicado no formulário, no evento onSubmit, a primeira coisa que ele vai fazer é isso aqui. Ele vai dar um return false, ou seja, ele vai... Tem gente que usa o return false, tem gente que usa o prevent default. Eu trabalho com return false. Não tem diferença, tá? Não, melhores do que a outra. Uma é melhor do que a outra. Então, feito isso, ele vai inibir, ele vai tirar o evento padrão, que seria de submeter o formulário. Ele vai inibir isso, certo? Depois a gente cria uma variávelzinha form, que vai ser igual a this. O que é this? Este, certo? Esse formulário ali, certo? Então, com esse formulário ali, eu crio uma variável cap, que eu ensino nas outras aulas, que seria o quê? Controller, action e param, certo? Vai ser o restante da URL, porque eu já tenho a base, certo? Que vai até o admin barra. Depois eu preciso botar o quê? O meu controller, por exemplo, meu controller login barra cadastro, certo? E se eu tiver um parâmetro, eu passo o parâmetro. Beleza? É assim que vai ficar. Então, o nosso cap funciona para isso. Ele vai concatenar com a base, como eu faço aqui embaixo. Os dados seriam o quê? Os dados do nosso formulário, só que eu não serializo, tá? Eu uso o form data, que
com o form data nunca se tem problema, certo? É muito mais fácil trabalhar com qualquer tipo de dados dos formulários, tanto text quanto int, quanto file. O form data ele absorve e transporta tudo da melhor maneira, certo? Feito isso, eu instancio o Ajax, eu abro meu Ajax, passo a URL sendo o base mais o cap, certo? O controller e a action. O tipo aqui é o data, né? Esse data, tem gente ainda que não pegou. O que é esse data, gente? Esse data é como se fosse o formulário. Esse data é o form em si. E dados aqui, ó, o que eu estou levando, tá? São os campos, são os inputs. Os inputs é esse aqui, ó. Dados vai ser o quê? Form data, ele está como se estivesse serializando, ele está criando um array do meu form, de todos os campos do meu formulário. E está transportando ele, está armazenando em dados. Dados agora virou um array, certo? O tipo de requisição vai ser post, certo? O data type, um JSON. O process content, o process data aqui, false. E o content type, false, porque eu estou passando aqui também que vai ser um type JSON. Um evento antes de enviar, né? Ele sempre vai... eu vou fazer um eventozinho, como eu mostro na outra aula, de criar um botãozinho, fazer um efeito e tal. Antes de enviar, ele vai limpar os tipos de alertas, certo? Que eu possa ter já incluído dentro da div. Nós vamos usar uma divzinha com a classe alerta. E o sucesso, ele vai remover esse eventozinho, essa classezinha que estiver no botãozinho com a classe FA, certo? E vai verificar se existe um JSON, um objeto JSON chamado retorno. E existindo, ele vai colocar o alert, certo? Na posição que eu vou estar passando esse alert, o tipo desse alert na posição 0 do nosso array. E o resultado que eu escrever, que eu quiser mostrar para o usuário, vai estar na posição 1 do nosso array. E se existir o redirect, ele vai pegar a nossa base, mais o que eu passar dentro do array 0 do nosso redirect. Com o redirect, ele vai precisar de um timing. Eu vou passar na posição 0 o local para onde ele vai redirecionar, a view, né? E o tempo que ele vai levar para fazer o redirecionamento. Beleza? Isso está explicado. Né? O nosso motorzinho foi apenas copiado. Eu vou fazer uma alteraçãozinha pequena por causa do box que nós vamos estar criando, vamos estar utilizando por causa desse novo tema, certo? Mas vai ser uma alteraçãozinha básica, tudo vai ser bem explicado. Então, eu te vejo na próxima aula.